iniciando a gravação da terceira parte da aula, onde a gente vai começar a aprender como partir do projeto conceitual, que é este que nós temos aqui. Nós vamos começar a aprender como partir do conceitual e chegar no projeto lógico, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, existe esse roteiro que, na verdade, tem algumas etapas a mais, e na aula de hoje, nós vamos utilizar esta etapa, esta etapa, esta etapa e esta etapa aqui. Já vou explicar para vocês porque as outras não. Nós não vamos usar a etapa número 4, porque ela trata de atributo opcional. Nós não aprendemos ainda. Nós não trabalhamos ainda com atributo opcional no projeto conceitual. E nós temos aqui, na etapa 5, o atributo multivalorado. Também não aprendemos. Então, se a gente voltar lá no BR modelo, quais são os tipos de atributo que nós aprendemos até agora? São os atributos atômicos e o atributo identificador e o atributo atômico. Se nós olharmos o nosso projeto, atributos identificadores e atributos atômicos. Então, por enquanto, a gente vai abordar isso daqui, etapas 1, 2, 3 e 4. Olha como é que é fácil fazer o projeto lógico a partir de um conceitual. Vocês vão entender direitinho o que vai acontecer agora, ó. Então, eu vou fazer aqui, vou usar aqui como texto, deixa eu diminuir um pouco a fonte, senão não vai caber. É só ir seguindo, ó. Nós vamos fazer entidade por entidade. Entidade gera tabela. Então, se eu tenho uma entidade chamada cor, eu vou ter uma tabela chamada cor. Deixa eu só mudar a cor da fonte aqui, eu quero que fique preto. Aqui vai ser um texto só. Então, olha lá, entidade gera tabela. Entidade cor gerou a tabela cor. Entidade automóvel gerou a tabela automóvel. Entidade equipe, tabela equipe. Entidade piloto, tabela piloto. Entidade cidade, tabela cidade. E aqui embaixo, se a gente descer um pouquinho, entidade estado gerou a tabela estado. Tá? O estado está aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. É que eu não consigo diminuir o zoom. Mas eu vou encerrar e faço assim, ó. Deixa eu tentar, o zoom, um fica de mais e o outro fica de menos. Então, depois eu rolo. Então, já cumpri com a etapa 1. Vou colocar um tique aqui, ó, vermelho. Eu já cumpri com a etapa 1. Todas as entidades geraram tabelas. Agora, nós vamos para a etapa 2. A etapa 2 diz assim, ó, atributo identificador gera chave primária. Então, lá na tabela cor, eu vou abrir um parênteses, e o atributo identificador é ID cor. E esse ID cor vai ser a chave primária da tabela cor. Como é que a gente pode destacar essa... Deixa eu fazer de novo aqui, ó, que eu vou tentar trabalhar com cores para deixar o mais didático possível. Nós vamos colocar a chave primária em azul. Depois eu faço uma legenda aqui, ó. Então, na entidade 1, entidade gera tabela. Então, entidade cor gerou a tabela cor. Entidade automóvel gerou a tabela automóvel. Entidade equipe, tabela equipe e assim por diante. Etapa 2. Atributo identificador gera chave primária. Então, eu vou lá no começo de novo. Cor. Qual é o atributo identificador? É o ID cor. Ele gera a chave primária aqui, ó. ID cor. Nós vamos destacar em azul assim. Vou lá na tabela automóvel. Vou pegar um texto, começar o texto aqui. Vou abrir parênteses. E na tabela ID automóvel. Escrevo aqui, ó. ID automóvel. Na tabela equipe, a mesma coisa. Vou abrir o parênteses. Equipe, atributo identificador, ID equipe, vai gerar ID equipe. Na tabela piloto, ID piloto.
Então, vou começar aqui mais um texto. Eu tô falando, podia estar usando o Word, podia estar usando o Excel, podia estar usando qualquer coisa para escrever aqui, que eu estou tentando fazer como se fosse uma lousa. Então, na tabela piloto, de piloto. Na tabela cidade, deixa eu descer aqui um pouquinho, que agora. Olha lá. Na tabela cidade, atributo identificador ID cidade. Então, vou pegar um texto, vou colocar aqui, vou começar com preto. Olha o trabalhão que está me dando isso. Não tem importância. Qual que é a chave primária? ID cidade. E na tabela estado, começo com preto, abro parênteses, atributo identificador ID estado gera ID estado. Então, cumpri com a etapa 2. Atributo identificador, cada tabela tem o seu atributo identificador. Então, eu vim aqui, deixa eu apagar isso. Opa, é que está com... Não é aqui que eu queria, era isso que eu queria. Apagar aquele borrãozinho. Ficou pior ainda. Que aqui está... pois eu apago isso, tem problema. Então, vamos lá, fazer um tique aqui, um tique vermelho. Tchau. Tchau. Já fizemos a etapa 2. E não é nem aqui que eu tinha que fazer. É aqui. Legal, agora eu apago. Bom, etapa 3. Atributo atômico gera campo. O que é o atributo atômico? É bolinha vazia. Então, em cada uma das tabelas, a gente vai ter os seus atributos atômicos. Então, eu vou pegar todo o texto, eu vou colocar tudo em preto agora. O que eu vou ter lá no cor? Além. Então, eu ponho uma vírgula em preto, que agora eu vou usar tudo preto, facilita um pouquinho a minha vida. Quais são os atributos da tabela cor? Nome. Só tem isso, ó. Esse nome veio parar aqui. Na tabela automóvel, quais são os atributos atômicos? Só tem um, placa. Então, venho aqui, vírgula, placa. Na tabela equipe, só tem o nome. É óbvio, no começo a gente usa uns projetos bem tranquilos, bem fáceis, né? Então, aqui, nome. Na tabela piloto, só tem um atributo atômico, nome. Quem estiver anotando aí, uma informação muito importante, quem tiver caneta aí do lado. Atributo atômico, bolinha vazia. É obrigatório. Portanto, quando eu for cadastrar uma cor, obrigatoriamente vou ter que informar o nome. Quando eu for cadastrar um automóvel, obrigatoriamente a placa. Quando eu for cadastrar uma equipe, obrigatoriamente o nome. E assim por diante. Quando nós formos lá em cidade, o que obrigatoriamente a gente vai ter que cadastrar? Nome. Então, atributo atômico nome gera o campo nome. E o atributo atômico, desculpe, o atributo atômico sigla e também nome pertencem a estado. Então, estado a gente faz assim, ó, vírgula, sigla, vírgula, nome. Coloca todos aqui. Depois, mais para cima, mais para baixo, a gente dá uma ajeitada. Então, nós cumprimos aqui com a etapa 3. Cumprimos com a etapa 3. Observem que não tem nenhum atributo opcional, porque a gente não aprendeu, não tem atributo multivalorado, aí a gente vai aprender a como fazer todos esses subitens aqui, e agora que é o X da questão. Vou até dar um clique no salvar aqui, vou dar uma paradinha. Tá tudo bem até aqui? Tem alguma pergunta? Porque agora que é o X, tudo aí então foi café com leite, agora que a coisa vai ficar legal. Tranquilo? Posso seguir? Mãozinha levantada, nenhuma. Então vamos em frente, ó. Importante. Que tipo de relacionamento é esse daqui? Esse daqui. Pega o máximo e pega o máximo. Esse daqui é um relacionamento do tipo 1 para N. Então, vamos estudar o seguinte, ó. De onde veio o 1 da cor? De onde veio o N do automóvel? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Nos relacionamentos 1 para N, eu vou até fazer o seguinte, para facilitar um pouquinho, para mim, eu já vou copiar isso aqui, porque todos eles a gente já viu na parte inicial da aula. Todos os relacionamentos aqui são 1 para N. Deixa eu apagar, tem uns lixinhos aqui, deixa eu apagar. Tá, ótimo.
Então, ó, vamos ver o que está escrito aqui, ó. Nos relacionamentos 1 para N, esse daqui é um relacionamento, esse daqui é um relacionamento 1 para N. Por que ele é 1 para N? Porque veio desse 1 e desse N. De onde veio 1? Da cor. De onde veio o N? Do automóvel. Então, nos relacionamentos 1 para N, aponta N. Então, de onde veio 1? Da cor. De onde veio o N? Do automóvel. Então, a ponta N, ó, a ponta N veio daqui, ó. A ponta N veio daqui. Automóvel é a ponta N. A ponta N recebe o ID da ponta 1. O que vai acontecer, então? Automóvel, que é a ponta N, recebe o ID da ponta 1, que é cor. Então, eu vou pegar aqui o texto. Automóvel, vírgula, recebe, agora eu vou colocar em outra cor, vai dar um trabalhão danado, não tem importância, ID, cor. E aí eu vou fechar parênteses, porque eu já sei que acabou. Tudo que nós fizemos até agora foi para descobrir isso daqui, ó. Tudo que nós fizemos até agora, todo esse processo aqui, ó, de criar as entidades, colocar os atributos identificadores, os atômicos, criar os relacionamentos, as cardinalidades, definir tudo, definir os tipos, foi para quê? Para a gente ter ferramentas para definir isso daqui, ó. O que é o que está em verde? É a chave estrangeira. Então, como é que vai ser formada a tabela automóvel? Ela vai ter o ID automóvel, a placa e o ID cor. Nós vamos seguindo aqui agora. Essa é a etapa mais crítica, não só da aula, como da matéria. Nos relacionamentos 1 para N. Legal, então eu já fiz esse daqui, ó. Esse daqui está pronto. Agora eu vou olhar para esse relacionamento 1 para N aqui. Por que ele é 1 para N? Porque o 1 veio da equipe e o N veio do automóvel. Então, qual é a ponta? Olha lá, ó, qual é a ponta N? Automóvel. Aqui eu fiz um negocinho, eu vou ter que apagar, porque eu pensei que tivesse acabado e não acabou. Espera aí só um pouquinho, deixa eu pegar a borracha aqui. Me enganei. Então, vamos lá. Esse relacionamento, 1 para N, qual é a ponta 1? Equipe. Qual é a ponta N? Automóvel. O que a gente tem que fazer? A ponta N, automóvel, recebe o ID da ponta 1, equipe. Então, mais uma vez, vou pegar um texto, vou colocar uma vírgula aqui, e aí a ponta N, automóvel, recebe o ID da ponta 1, recebe o ID equipe. Então, aqui, ID. Vamos ver se vai dar certo aqui para fechar sem atrapalhar a nossa imagem. Agora sim, eu tenho certeza que fechou. Então, como é que vai ser formada a tabela automóvel? O automóvel vai ter o seu ID, vai ter a placa, vai ter o código da cor, o ID da cor e vai ter o ID da equipe. Nós vamos jogar isso no Excel daqui a pouquinho para ver como é que funciona. Então, nós já fizemos agora este segundo. Vamos ver esse terceiro aqui, ó. Relacionamento 1 para N. Qual é a ponta 1? Equipe. Qual que é a ponta N? Piloto. Como é que funciona? A ponta N recebe o ID da ponta 1. Quem que é a ponta N? Piloto. Então, aqui em piloto, texto, vírgula. O que piloto vai receber? O ID da ponta 1, o ID da equipe. ID equipe. Já fizemos mais um. Fizemos esse daqui. Agora esse daqui, ó. Relacionamento 1 para N. Qual que é a ponta 1? Cidade. Qual que é a ponta N? Piloto. Como é que funciona? A ponta N recebe o ID da ponta 1. Então, piloto recebe ID cidade. Mais uma vez, vou colocar aqui, vou pôr uma vírgula preta, volto para o verde, ID cidade. Vou descer mais um pouquinho, descer um pouquinho aqui. Piloto e cidade. Então, esse daqui já foi.
Agora nós vamos para o último. Cidade e estado, do tipo 1 para N. Quem é a ponta N? Cidade. Quem é a ponta 1? Estado. Como é que funciona? A ponta N recebe o ID da ponta 1. Então, cidade recebe ID estado. Cidade recebe o ID estado. Aqui eu apaguei, deixa eu dar um Ctrl Z. Isso. E verde. Olha lá, é isso aí. Agora a gente pode pegar e fechar os parênteses, porque eu já fiz todos os relacionamentos. Já fiz essa análise em todos eles. Né? Então, cumprimos com a primeira parte do roteiro. Entidade gera tabela. Fizemos. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. A segunda parte, atributo identificador gera chave primária. Fizemos. A terceira parte, atributo atômico gera campo. E a etapa 6 aqui nós fizemos também. Portanto, este daqui é o projeto lógico do nosso campo de dados, do nosso banco de dados. O projeto lógico diz que nós vamos ter 6 tabelas, as tabelas cor, automóvel, equipe, piloto, cidade e estado. Quais são os campos da tabela cor? ID cor e nome. Quais são os campos da tabela automóvel? ID automóvel, placa, ID cor, ID equipe. Quais são os campos da tabela equipe? ID equipe, nome. Piloto, ID piloto, nome, ID equipe, ID cidade. Cidade, ID cidade, nome, ID estado. Estado, ID estado, sigla e nome. Isso daqui é onde a gente queria chegar. Aí, para a gente finalizar, pelo menos essa parte da explicação, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso daqui e vou jogar no Excel para a gente fazer aquela simulação que a gente sempre faz, utilizando o Excel. E agora nós executamos o projeto quase que completo. Deixa eu só arrastar para cá. Então, olha, se a gente estivesse fazendo isso no Excel, como é que seria? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas. Eu tenho a tabela cor, eu tenho a tabela automóvel, tenho a tabela equipe, piloto, piloto, puxa, tabela cidade e tabela estado. Legal. Quais são? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são essas 6 aqui, ó. Percorri essas 6. Agora, quais são os campos da tabela cor? ID cor e nome. Quais são os campos da tabela automóvel? ID automóvel, placa, ID cor, ID equipe. Quais são os campos da tabela equipe? ID equipe e nome. Quais são os campos da tabela piloto? ID piloto, nome, ID equipe, e ID cidade. Quais são os campos da tabela cidade? ID cidade, nome e ID estado. E quais são os campos da tabela estado? ID estado, sigla e nome. Tá, vamos dar uma formatadinha básica nisso, vamos aumentar a largura, ela está em 8, vamos por 15, vamos pegar tudo isso daqui, centralizar, centralizar. Eu vou destacar as chaves primárias de uma determinada cor e as chaves estrangeiras de outra determinada cor, como nós sempre fizemos. Então, ó, eu vou pegar uma, aqui faltou colocar a grade, né? Então, eu vou pegar 1, 2, todas elas vou colocar em amarelo. Então, ID cor da tabela cor, chave primária. ID automóvel da tabela automóvel, chave primária. ID equipe na tabela equipe, chave primária. Quer dizer, o ID na própria tabela, chave primária. Aí eu tenho aqui, ó, ID cor na tabela automóvel. É uma chave estrangeira.
Deixa eu pôr uma cor aqui que fica um verdinho aqui. Tá? Então, ID cor na tabela automóvel, chave estrangeira. ID equipe na tabela automóvel, chave estrangeira. ID equipe na tabela piloto, estrangeira. ID cidade na tabela piloto, estrangeira. ID estado na tabela cidade, estrangeira. Então a estrutura do banco de dados está pronta. Aquilo tudo que a gente começou a fazer no começo do semestre, que eu falei, olha, nós estamos vendo como que o banco de dados vai funcionar, a gente conseguiu fazer agora, cumprindo com com as etapas, melhor dizendo, do processo de construção do banco de dados. Deixa eu ver aqui, zoom. Tudo que eu vou fazendo, ele vai pintando tudo da cor que eu não quero, vai virando uma bagunça aqui, ó. Deixa eu fazer assim, assim, aqui. Então vamos lá, ó. Se eu fosse agora cadastrar, posso cadastrar um automóvel? Bom, eu tenho a placa do automóvel, mas eu tenho a cor? Não tenho, porque a tabela cor está vazia. E não tenho a equipe, porque eu não tenho nenhuma equipe cadastrada. Então vou fazer o seguinte, então por exemplo, ó, gerou ID 1 é cor, é o vermelho. Deixa eu fazer assim, e aí eu vou tirar um pouco das grades aqui para a gente tentar. Então, olha lá. Tudo bem, já cadastrei, eu poderia até cadastrar mais, mas vamos passo a passo. Então, eu posso cadastrar o automóvel já? Não, porque eu não tenho equipe. Então, eu vou gerar aqui uma equipe 1, e como eu não sei o nome de equipe do Brasil, eu vou pôr umas equipes meio Ferrari, umas equipes meio desconhecidas aí, assim, umas coisas. Bom, e agora, podemos cadastrar uma equipe? Podemos, desde que o carro seja vermelho e a equipe seja Ferrari. Ó, eu não pensei em vermelho e Ferrari, foi por acaso, viu? E acabou saindo. Então, o automóvel 1, que tem a placa ABC 1234, ele é da cor 1 da equipe 1. Tudo bem? Deixa eu dar uma parada aqui para. Tudo bem? Mãozinha levantada? Já caiu alguém para trás aí depois da aula de hoje? Já teve um desmaio súbito ou podemos seguir? Tá tudo em ordem. Pode falar, Cris. Ô, Cris. Eu tô tendo uma síncope aqui. Ah, mas você não falou que estava gostando de banco de dados? Que banco de Eu dados era amo a paixão da sua... mas você deu uma É, embaralhada na mas cabeça. mas agora vai ter que estudar, né? Agora a coisa começa a ficar coisa de gente grande, né? Assunto de gente grande, tá? Nós vamos estudar agora, trabalhar. Tá? Não pode caminhar sem estar entendendo, tá? Mas ficou, vamos lá, ó. Posso cadastrar um piloto? Bom, para cadastrar o piloto, eu preciso dizer de que equipe que ele é. Se o piloto for da Ferrari, beleza. Mas eu tenho que dizer em que cidade que ele mora. Nenhuma cidade cadastrada. O que que acontece? Vou ter que cadastrar. Vamos supor que ele mora em Ribeirão Preto. Tudo bem, mas eu vou ter que dizer que estado. E eu não tenho nenhum estado cadastrado. Então, vou ter que começar daqui de baixo. SP, São Paulo. Bom, agora sim, eu posso cadastrar Ribeirão Preto, que fica no estado 1, SP São Paulo, gerou a cidade 1, e agora eu posso pegar aqui o piloto, o nome do piloto, o Juari. Juari não é nome de piloto, né? Mas tudo bem. Que é da equipe 1 Ferrari e mora na cidade 1 Ribeirão Preto. Gerou o ID 1. O importante aqui tudo, o que que é? São os relacionamentos, as chaves primárias relacionadas com as chaves estrangeiras. Esse relacionamento.
esse relacionamento que eu estou indicando aqui, esse relacionamento. Então, peraí, piloto, desculpe, equipe com equipe. Agora, cidade com cidade. E, por fim, estado com estado. Olha lá. Todas as tabelas interligadas. Se eu partir de cor, ó, venho percorrendo, cheguei aqui, venho percorrendo, percorrendo, não tem nenhuma tabela isolada. Todas as tabelas estão linkadas umas às outras, tá? Então, é isso que acontece, é assim que a gente constrói um banco de dados. Vamos fazer um repetequinho aqui básico. Onde que começa tudo? Começa no levantamento de requisitos. Onde que começa tudo? No levantamento de requisitos. Do levantamento de requisitos, a gente constrói... É que aqui eu estou com zoom, estou tentando ajudar com o zoom e não está ajudando. Do levantamento de requisitos, a gente constrói o projeto conceitual. Com as suas entidades, os seus atributos, os relacionamentos, definindo cardinalidade. Da cardinalidade, a gente tem o tipo do relacionamento. Por enquanto, nós aprendemos 1 para N, né? E do projeto conceitual, a gente vai aplicar um roteiro, vai ser sempre desse jeito. Deste projeto conceitual, nós vamos chegar nesse projeto lógico. Essa é a estrutura da tabela. Aí nós vamos utilizar a linguagem, um sistema gerenciador de banco de dados, quando nós vamos construir o banco de dados, que eu já mostrei para vocês, mas eu não vou avançar não, porque a aula de hoje está bastante complexa, tá? Então, esse é o processo. Levantamento de requisitos, projeto conceitual, tá aqui, ó, criado. Aqui vocês já sabem. O que nós temos que ficar craques agora? É nessa etapa aqui, ó. Nós temos que pegar esse processo aqui de converter um projeto conceitual num projeto lógico. Então, basta seguir as etapas do roteiro, que eu já passei para vocês, tem na aula aqui, e eu já passei para vocês aqui no grupo. Deixa eu só descer. Aqui, ó, aqui no nosso grupo, deixa eu só ver onde é que ele está aqui, ó. Está aqui. Primeira turma DS, a primeira parte da aula de hoje, a resposta do exercício proposto, o roteiro e, obviamente, que eu vou passar agora a última etapa da aula de hoje, que é o projeto lógico construído. Só vou fazer aqui, ó, duas pequenas observações. O que estiver em azul e depois o que estiver em verde aqui. Só vou inverter a ordem das coisinhas. O que estiver em azul, como é que se chama? Se estiver em azul, é chave primária. Primary key, ou simplesmente PK. E o que estiver em verde, como é que se chama? Chave estrangeira, ou for IGN, foreign key, ou simplesmente FK. Tá? Aí a gente completou o nosso roteiro aqui, inclusive com a legenda. O que está em preto são os campos. O que está em preto são os campos. Então, essa imagem aqui também, vou pegar para vocês, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, e está lá no nosso grupo também. Tudo bem? Tá? Então, não caiam para trás, né? Tudo funciona assim, a gente dá um passo, todo mundo treme, coisa nova, aí vai passando, aquilo fica tranquilo, ficou tranquilo, a gente dá mais um passo, todo mundo treme, até se acostumar. Então, a gente vai se acostumar com isso, fazendo exercícios a partir de agora. Agora nós vamos propor uma gama de exercícios para vocês, tá? Se tiver alguma pergunta, pode fazer,
né? Eu acho que às vezes no começo é muito comum isso, o pessoal não sabe nem o que perguntar. Isso é muito comum, né? Com os exercícios é que as coisas vão acontecer. Então eu estou encerrando a gravação dessa terceira parte da aula, estou encerrando agora.